One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray. I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming. For I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful? Let's all sing it together. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Listen now what He said. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus my Lord wonderful? This will turn to brightest day. Then let us all take courage, for we're not left alone.
gracious Heavenly Father, to Thee we give praise for all Thy goodness and mercy. Misericordioso Pai Celestial, a Ti damos louvor por toda a Tua bondade e misericórdia. And now quieten us down, Lord, that we might study the Word of the living God. E agora aquieta-nos, Senhor, para que estudemos a palavra do Deus vivo, as it comes to us through vision and is confirmed by the Holy Spirit, backed up by the Bible. conforme ela nos vem através de visão e é confirmada pelo Espírito Santo, apoiada pela Bíblia. So we pray that You'll give us understanding that we might know what to do in these last days as we see the evil powers settling around us now. Por isso rogamos que Tu nos dê entendimento, que saibamos o que fazer nestes últimos dias, ao vermos os poderes malignos pondo-se em torno de nós agora. The battle, the final battle, is just about to be fought. A batalha final está a ponto de ser pelejada. Help us, Lord, Ajuda-nos, Senhor. as real warriors, strong. Let us keep the shield of faith up with the Word of God, the sword, and move forward. In Jesus' name, amen. Como verdadeiros guerreiros, fortes, deixa-nos manter o escudo da fé levantado com a palavra de Deus, a espada, e avançar em nome de Jesus. Amém. Now, thinking of moving forward, a battle, like a battle set in array, ready to go into action. Agora, pensando em avançar uma batalha como uma batalha de tropas em ordem, prontas para entrar em ação, A real battle to fight the fight of faith. uma verdadeira batalha para pelejar a peleja da fé. Sister Shepherd here and Brother Shepherd, who are very gracious friends of ours and who come to this tabernacle. E a irmã Schifferd aqui e o irmão Schifferd, que são amigos nossos muito bondosos e que vêm a este tabernáculo And they are precious children of God. e são preciosos filhos de Deus. And this Sister Shepherd, when I was picking up my mail, the kind that Billy can answer, E esta irmã Schifferd, quando eu estava pegando minha correspondência, do tipo que Billy pode responder, just somebody say, send me so many prayer clauses, and I pray over them. He just answers them back. alguém só diz, envie-me tantos paninhos de oração e oro sobre eles. Ele simplesmente lhes responde. But when it's an individual letter, I have to answer it myself, you see. Mas quando é uma carta individual, eu mesmo tenho que responder. De você? So I picked up my individual mail, Então peguei minha correspondência individual. and so I was taking it home, and I was reading in there. It said from Sister Shepherd, E assim eu a estava levando para casa e estava lendo aí. Dizia, da irmã Schifferd. and it was a dream that she had some months ago, E era um sonho que ela tinha tido faz alguns meses. and she never could get it just right until 2 or 3 Sundays ago when I taught on this 7 church ages. E ela não conseguiu entendê-lo direitinho até 2 ou 3 domingos atrás, quando ensinei sobre estas 7 eras da igreja. And the 7 fruits, 2 Peter, how it takes to 2 Peter 1 to add to our faith. E os 7 frutos, 2 Pedro, como isso requer 2 Pedro 1, para acrescentar a nossa fé. See, Está vendo? first foundationally is faith. Primeiro, quanto à fundação, é a fé. Second, add to your faith virtue. Segundo, acrescente virtude à sua fé. To your virtue knowledge. A sua virtude, ciência.
From knowledge, temperance. A partir da ciência, temperança. From temperance, patience. A partir da temperança, paciência. The patience, godliness. A paciência, piedade. And from godliness, brotherly love, brotherly kindness. E a partir da piedade, amor fraternal, bondade fraternal. And then love being the capstone. 7 of those things. E então o amor sendo a pedra de coroa, 7 coisas dessas. 7 church ages, see? 7 eras da igreja, está vendo? And 7 stars of the church ages. E 7 estrelas das eras da igreja. And all of it is tempered together by the Holy Spirit. E tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Now, that's what it takes to become a servant of Christ. Agora, é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Christ builds his church in 7 church ages, his bride. A person, woman, church. Cristo edifica sua igreja em 7 eras da igreja, sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja. 7 church ages constitute and make the bride. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Some out of this age, and some out of that age, and some out of that age, and all together. And shaping it like a pyramid. Reunidos na casa do Senhor. Nós vamos cantar em 318. Logo após estaremos lendo o Salmo 113. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, é para onde vou. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino além dos céus, venho em serviço eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver. Venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, o lar celeste tem, a bênção
eterno além, ali só há prazer, vos manda o Rei dizer, venho em serviço do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliai-vos já, diz o Senhor, Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Nós vamos ler o Salmo 113, irmãos. 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe dos filhos, louvai ao Senhor. Ó Pai, aqui estamos, crendo, Senhor, neste propósito que o Senhor tem para conosco, de dar, Senhor, refúgio ao necessitado, de corresponder com as necessidades de cada um de teus filhos, ó Pai. E aqui estamos mais uma vez nesta manhã de domingo, em tua casa, com o propósito, ó Pai, de louvar a Ti, de buscar, Senhor, o Teu nome, o Teu Espírito. Este é o propósito de cada um aqui, ó Pai. E nós colocamos nossas vidas em Tua presença nesta hora. Que o Senhor esteja conosco neste dia. Nós dedicamos este dia a Ti, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos, que estamos de volta, né? Pela graça de Deus. Nós vamos
continuar a mensagem que estamos estudando, a mensagem às 10 virgens. Mensagem às 10 virgens. Nós paramos aqui mesmo, pertinho de onde nós começamos no domingo passado, e vamos continuar aqui no Apocalipse 7. Apocalipse 7 é a mesma escritura com relação a Ezequiel 9, né? Ezequiel 9, quando fala do homem do tinteiro. E aqui nós temos o Apocalipse 7. Então nós temos Apocalipse 7. Domingo atrasado nós tivemos uma escola muito boa sobre esta mensagem que estamos estudando, as 10 virgens, quando falamos sobre as 5 prudentes e as 5 loucas, porque as 5 loucas não tinham azeite, e foi muito bem colocado aquela candeia aqui para exemplificar, né? Exemplificar. Então nós vamos continuar hoje com esse assunto que nós estamos estudando sobre Apocalipse 7, o homem do tinteiro, né? Precisa levantar não vamos sentado mesmo. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então, 4 anjos estavam com o poder de danificar a terra e o mar. E eu vi, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então nós vamos deixar até aqui, não é? Até o verso 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Esse é um trabalho do Espírito Santo, o homem do tinteiro, de selar. Irmão Branda nos ensina o que é este selo. Ele fez uma comparação muito própria do vagão do trem. Ele mesmo trabalhou nesses vagões, ele e o pai dele carregando o vagão. Eram chapas, né? Aqui nós chamamos de chapas, que são os homens que carregam os caminhões. E eles trabalhavam numa empresa que transportava aquela mercadoria para um destino. Mas antes de selar o vagão, o inspetor vinha para inspecionar o vagão. Ele chegava ali e dava uma sacudida no vagão, porque eles haviam colocado caixas lá dentro, né?
sobre caixa e tudo para viajar. Então ele dava uma sacudida naquele trem. Depois que ele sacudia, que ele via que não ia cair nada, porque se não estivesse em ordem, iria cair, né? Aquelas caixas iriam cair, então tinha que recarregar de novo. Mas se estava tudo em ordem, então o inspetor selava aquele vagão. E aquele selo era reconhecido e não podia ser rompido até chegar ao seu destino, ao lugar aonde aquela mercadoria deveria ser entregue. Irmão Brana fez esta comparação com o cristão. Você pode aplicar à igreja e ao cristão individual, porque nós somos selados. Paulo diz que para não entristecermos o Espírito Santo, no qual estáis selados. Quer dizer, ele é o selo, né? O selo do Espírito Santo. E Deus sacode, Deus não deixa um trem, um vagão, melhor dizendo, desorganizado para ele viajar ao destino. Qual é o nosso destino? O arrebatamento. Deus sacode, depois que está comprovado que tudo está em ordem, então ele sela. E este selo é a garantia da chegada ao destino. Como isso ficou tão bem explicado sobre este homem do tinteiro que passava aquele pincel na testa daquele crente e ninguém mais podia tocar nele, porque ele estava selado. E Apocalipse 7, nós temos esse povo de Deus, que são israelitas. Isso aqui nós não vamos entrar agora sobre os 144 mil que estavam entre a nação dos judeus e que foram tirados dali em 1914, na Segunda Guerra Mundial, que fez parte disto, né? Então eles foram tirados, devolvidos das nações para a sua pátria, e a guerra, porque esses 4 anjos, eles são representados ou representam a guerra. Vocês vão ver que Deus sempre trabalha com a sua igreja, levando ela a um aperto, levando ela a uma sacudida. Eu estava meditando nisto ontem à tarde, à noite. Por que que nós temos que passar por dificuldades e problemas? Por que que nós temos que passar? São sacudidas. Nós já pregamos estas coisas aqui em outros lugares por onde temos passado, durante estes 50 anos que nós estamos vivendo a mensagem. Sabendo que esta hora viria a acontecer, esse momento chegaria. Mas nós nos assustamos com o cumprimento das profecias. Os denominacionais agora estão preocupados com a vice-presidente dos Estados Unidos, como aquela profecia do irmão Brana, em 1933, que ele comenta em 1914, aliás, 1900 eu não me lembro bem a data, e que veio a se cumprir agora em 2021.
essa profecia daquela mulher dos Estados Unidos. Eu estava explicando para o Heine sobre... São duas maneiras como Deus trabalha desde o princípio da humanidade. É em relação ao Estado, à União, ao mundo, vamos assim dizer, o cosmo, não é? Porque o cosmos se refere aos acontecimentos nacionais e todos os acontecimentos aqui na Terra. Se está acontecendo em outro planeta, nós não sabemos, mas entendemos que são acontecimentos aqui da Terra. Agora, esses acontecimentos do cosmos é em relação ao mundo. Isso você pode colocar aí a natureza, esses acontecimentos na natureza, que são profecias. Se você pegar as profecias da Bíblia Sagrada, principalmente Mateus 24, Mateus 24 é um capítulo que traz tantos acontecimentos para esses fins de dias. Estão dentro, as profecias estão dentro. Vocês veem que Deus não deixou isso passar despercebido. Não, Deus não deixou, nós é que deixamos, porque por mais que nós ouvimos a pregação da palavra, nós ainda temos dificuldades para sintonizar, colocar em prática e entender, principalmente entender, né? Então nós vivemos sobre reações do cosmos, da natureza. Vocês veem que estes acontecimentos de pragas, acontecimentos até de bombas biológicas, que é essa que nós tivemos agora recente, do Covid-19, ela é uma bomba biológica que está matando. Já matou muitos, ainda está matando. São coisas criadas em laboratórios por ímpios, pessoas maldosas, que não têm dó da humanidade, não têm dó de homens, pai de famílias, de mães, e nem de crianças. Eles são cruéis. Vocês não imaginam, irmãos, o quanto o comunismo é cruel. Se tem um povo que aqueles demônios que estavam presos além do rio Eufrates, 200 milhões, se tem homens que estão possessos daqueles demônios, é os que estão principalmente na esquerda. São pessoas endemoniadas, estão sobrecarregados de uma maneira tão forte daqueles demônios que estavam presos além do rio Eufrates. Porque não foi só sob Hitler. Quando eles foram soltos a primeira vez, eles foram soltos sob Hitler e Mussolini. Mas eles continuam no mundo. Eles continuam. E a mesma unção que estava sob Hitler para matar de uma forma tão cruel como ele fez com os judeus, está agora sobre essa esquerda aí. É profecia. A prevalecer a força desses 10 reis é profecias da Bíblia. O Heine vai falar um pouquinho para nós hoje à noite sobre isso. Agora, esses acontecimentos são acontecimentos naturais relacionados ao cosmos, como eu já disse, ao mundo. Porém, nós temos acontecimentos que é para a igreja. Para a igreja. E a igreja, ela está composta de 3 grupos. Eu diria assim, a noiva é um grupo só, não é? Quando se fala a igreja, você entende que é a noiva.
Então a noiva é uma minoria tão pequenininha que vai ser arrebatada. Tão pequenininha, porque está havendo nesses últimos dias, ainda vai haver mais escândalos terríveis, que vocês vão ficar até impressionados. Cuidado para não perder a cabeça. Porque são coisas profetizadas. Estão dentro do contexto da Bíblia e do contexto da mensagem. O que é contexto? Contexto é todo um ensinamento. Porque texto é o que eu acabei de ler aqui, ó. Texto é uma parte da Escritura que você pode tomar e formar um contexto. Então, dentro desse contexto da noiva aqui nesses últimos dias, acontecerá tantas coisas para embaraçar as pessoas. Mombrana diz que se você tiver uma raiz de amargura do tamanho de um toque do bico de uma caneta, aquela balança da precisão vai acusar aquilo, e ele diz assim: é o suficiente para você não ir no rápido. É o suficiente. Não é o que nós fazemos. Porque o que você faz é fruto. É fruto. A mangueira da manga, o trigo produz o grão de trigo, a soja produz o grão de soja, o cristão produz fruto cristão. Então você tem fruto, não é para ti fazer-se diferente. Você tem fruto porque você é um cristão. Então isso está em você pelo desenrolar, pela vida que você vive. Agora, nós temos coisas que são de deixar a igreja de cara no chão, de rosto no chão, quando você descobre que você tem uma raiva de uma pessoa, você está nervoso com uma pessoa e acusando aquela pessoa, é o suficiente para você não ir no rápido. Você tem que saber disso. Por isso é que a igreja vai passar por essa fase de provas, de escândalos e tantas coisas, porque Deus está sacudindo o vagão. Deus está sacudindo o vagão. Ele está colocando o vagão em ordem. A igreja não poderia ficar e ser a mesma igreja de 2 anos atrás. Hoje mesmo nós estávamos vindo e a Raquel comentando isso. De 2 anos para cá mudou tudo. 2 anos para cá parece que acabou, parece que mudou. Compara a igreja de hoje no mundo, não é só aqui em Goiânia, Iporá, Cachoeirinha ali de Goiás. Não é só isso não, você compara ao mundo. O mundo, todo o planeta tem eleito, tem filhos de Deus, mas eles estão passando pela mesma situação, porque isso é geral da noiva. Então nós vamos voltar aqui à Escritura. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Quem são esses ventos? Ventos aqui, como eu já disse, né? Você tem que colocar o cosmo e tem que colocar a igreja. O vento aqui é guerra. É guerra.
Irmão Branham aplica isso aqui aos judeus. Nós vamos chegar nisso depois aqui, a hora que nós começarmos a ler a mensagem. Ele aplica esses ventos aos judeus, porque Deus levantou esses ventos para sacudir os judeus em todas as nações onde eles estavam. Porque eles haviam espalhado sobre a terra no ano 70. Eles haviam espalhado sobre a terra. E eles teriam que voltar para a pátria, porque seria a figueira que iria brotar dentro da profecia de Jesus. Então, para eles voltarem, ser uma pátria de novo, eles teriam que voltar para Jerusalém, para Israel, a pátria. E por isso eles foram sacudidos. Eles chegaram a perder as vidas, morreram milhões. Mas chegou a hora que Deus deteve aqueles ventos, porque Deus sabia que dentro daquela nação existiam os 144 mil que estariam na terra na última hora para ouvir a mensagem de Moisés e Elias. Eles deveriam estar aqui na última hora. E hoje, segundo o relatório que eu ouvi, Jesus disse que aquela geração não passaria. Quer dizer, as pessoas que viram acontecer aquele bombardeio sobre eles em 2000 e quanto? 46, eu perco às vezes nas datas, né? Em 1946, porque foi até 1948. 1948 é que a bandeira deles tremulou de novo lá em Israel. 1946 foi a guerra. Foi quando eles estavam sendo forçados a voltarem. Mas Deus, sabendo daquilo, Ele deteve aquela guerra de uma hora para outra. Irmão Branham disse que foi no mês 11, no dia 11, às 11 horas da manhã. Dentro, assim, dessa cronologia, parou a guerra. Por quê? Porque senão os 144 teriam morrido. Mas eles foram sacudidos para voltarem. E isso tem que acontecer com a igreja. A igreja noiva, ela vai passar por um aperto tão forte, principalmente escândalos, principalmente problemas internos. Vocês podem ver, irmãos, que a guerra que está na mensagem, ela não está trazendo ninguém de fora. Nós já fomos perseguidos demais pelos sistemas religiosos, pelos pentecostais. Pastor Joaquim Gonçalves foi perseguido pelo Conselho de Ministros. Houve grandes perseguições contra nós no início da mensagem, mas tudo isto acabou. Os denominacionais não estão falando nada de nossos problemas, eles estão caladinhos, mas é gente da própria mensagem que tem se levantado para guerrear contra os da mensagem. Se nós tivéssemos tempo para entrar nisso, vocês viriam que isso existe desde o princípio. Desde o Caim e Abel. O Caim e Abel, um contra o outro, vindo da mesma madre, vindo do mesmo ventre. Não era de outras igrejas de fora, não. Era do mesmo ventre. Aí você vai tomar Moisés com Coré e Abirão lá dentro. O problema de Faraó já tinha ficado para trás. Deus já havia matado o exército de Faraó, destruído a nação deles. Mas agora o bicho estava dentro da fruta. E irmão Branham disse que não é a bicada do sabiá, porque essas manifestações que houve no começo, contra a mensagem, eram bicadas do sabiá. Conselho de ministro e essas coisas. Bicada do sabiá.
mas agora nós estamos já enfrentando o bicho de dentro. É a hora do bicho sair, porque quando a fruta amadurece, é que o bicho aparece. Você já viu o bicho dentro de uma goiaba verde? Não, você não vê. Ele está em fase ainda inicial lá dentro. Você não vai encontrar um bicho dentro do tomate verde. Ele está lá dentro, quietinho. Mas quando o tomate começa a amarelar, aí ele sai e fura o tomate e tem que jogar fora. Então essas coisas estão acontecendo, é o bicho dentro da mensagem. E eles foram colocados para este fim, de se manifestar de dentro para fora. Estão na mesma madre. Essa guerra que está acontecendo agora, recente, na mensagem, na verdade, é uma guerra. Mas eu vou voltar aqui, não vou entrar muito, senão eu fico falando e não entro na mensagem. O tempo está tão seco, né? Estava falando, orando, você não consegue nem orar lá no mato, porque a boca resseca. Quer dizer, consegue, mas com dificuldade, né? Resseca tanto que arde lá dentro, seca tudo. Então a gente tem que estar tomando água, né? Voltando aqui no parágrafo 61, eu vou ler aqui uma parte para nós continuarmos. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, pois eles não deveriam soprar sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo descendo da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos. Veja só que um anjo interrompeu os 4. A quem fora ouvido, dado o poder de danificar o mar e a terra. Esse vírus que está assolando aí o mundo, ele não vai prevalecer. Ele já está sendo exterminado, né? Porque os eleitos que estão predestinados para a última hora, eles não poderão ser recolhidos antes. Não. Agora recorde, os servos sempre têm sido servos de Deus, são os judeus. Nós temos que ver a diferença entre servos e filhos. Abraão era seu servo, é o pai dos judeus, né? Os gentios não são servos, são uma noiva, são filhos. Este é o filho, a igreja o é. Os judeus são os servos. Oh, se você apenas pudesse, se apenas tivéssemos tempo para esquadrinhar estas palavras, quer dizer, estudar estas palavras, muitas vezes eu faço no quarto ali, lá no lugar dele estudar, meditar, né? Ele fazia lá. Como através de todas as referências e as anoto. Os judeus são servos. Se eu me coloco aqui e tomo todo este tempo sobre um servo, eu não atinjo os outros pontos. Quer dizer, ele ficaria só com isso. Vê você? Então, apenas recordem, sigam isto pela Bíblia. Você descobrirá que os judeus são servos de Deus. Que lindo paralelo aqui poderíamos traçar se voltarmos a Ezequiel 4 e descobrir ali o que ele disse. Alguma coisa assim já aconteceu antes,
Ele fala aqui de Ezequiel 4, mas depois vocês vão ver que é Ezequiel 9. Que às vezes você já vai anotar, então não é 4, é 9. E ele olhou para os grandes muros, e quando ele o fez, ele viu as abominações cometidas nas cidades. E ali vinha 4 homens com armas destruidoras, lá de Ezequiel. Eram 4 homens, hein? Aqui no Apocalipse 7, são 4 anjos. Agora vocês sabem que anjo pode ser também terreno. A maneira de você descobrir se é anjo terreno ou é anjo celeste é pela maneira como está escrito, porque o anjo celeste é com A maiúsculo e o terreno é A minúsculo, se você vai ler na sua Bíblia. Então, a diferença é esta, é que aqui eram homens, de Ezequiel 9, e lá, em Apocalipse 7, eram anjos. Vi 4 homens com armas destruidoras, e eles seguiram adiante para matar tudo pela cidade de Jerusalém. Destacou aqui a cidade, não é? Destacou a cidade de Jerusalém. E antes que eles saíssem para matar, eles os detiveram, os pararam, pois ali havia outro que se aproximou vestido de branco, com um tinteiro de escrivão. E esse outro que parou, que apareceu, deteve os 4. Dizia: olha, espera aí, vamos entrar num acordo aqui, deixa eu fazer meu trabalho primeiro. Eu tenho um trabalho a fazer, que é marcar na testa os verdadeiros cristãos, os verdadeiros servos. Depois que eu marcar, eu sei quem é, eu sei onde eles moram, eu sei o que eles fazem. Depois que eu marcar eles, aí você entra e mata tudo, menos os que foram marcados. Os que foram marcados, vocês soltam. Não mata, não. Olha, irmãos, Jerusalém. Por que Jesus, em Mateus 24, advertiu a igreja de Jerusalém? Dizendo assim: olha, se tiver alguém em cima do telhado, trabalhando lá, trocando telha, construindo, não desça e entre em casa. Desça, como se eles dizem, vaza, né? Quando vires o exército romano que chegaria ali através do general Tito, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, cumprindo também uma profecia, porque eles disseram assim: olha, o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Se eles não tivessem pedido que o sangue de Jesus caísse sobre os filhos, talvez os bebês, as crianças, tivessem salvos. Mas Deus amava as crianças, e aquele tinteiro marcou também as crianças, os inocentes. Ele entrou ali e marcou velhos, jovens e crianças. Vocês sabem que nossas criancinhas, elas não vão ficar aqui na grande tribulação, não. Vão não, às vezes a gente se preocupa, né? Se preocupa. Eu já cheguei a pensar assim: meu Deus, eu desapareço aqui a qualquer hora e esses meninos saem correndo aí, procurando nós aí pelo mato afora, estrada afora. Não, eles não vão ficar aí, porque eles também estão sendo marcados. Estão sendo marcados. Ou é marcados pela mensagem, ou é marcados por Deus, ou é marcados pelo diabo. E essa responsabilidade, mães, principalmente as mães, cabe a vocês. Porque você
você, primeiro, nasceu, cresceu, ficou mocinha, namorou, casou, pensando em ter os filhos. Olha quanto você teve tempo. Por isso que Jesus disse que mais bem-aventurada é a mulher, os seios que não amamentam. Porque agora é a hora que isso está se cumprindo também, é profecia. É uma bem-aventurança hoje não ter filhos. Por quê? Porque estamos vivendo numa era de muitos problemas. Muitos problemas em casa, muitos problemas com filhos, muitos problemas porque os filhos, eles trazem o mundo para os pais. Eles trazem o mundo para dentro de casa. Quando você vê, eu já preguei isso aqui muitas vezes, citando um exemplo da minha família. Você vê uma menina crescendo, estudando, formando, casando, ficando rica, ela vai impondo sobre os pais uma situação que muitos deles não suportam, escandalizam com a igreja, vão embora da igreja por causa de filhos rebeldes. Eles começam a dar opiniões, crente que nem imaginava em nada lá fora, não se preocupava com problemas nenhum, de repente os filhos começam a trabalhar na cabeça deles. E falar com eles e dizer, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode aceitar isso, isso aqui é assim, porque eles não têm temor. E a pior arma desses filhos incrédulos é o escândalo. Porque eles usam o escândalo como ferramenta para tirar a fé dos pais. O diabo sabe trabalhar. Porque aqueles filhos ficam mais potentes do que os pais. Eles são mais sabeletas, eles sabem mais. Já começa assim. Eles é que entendem de telefone, eles é que sabem no banco resolver os problemas, eles é que começam a definir a vida do pai. Chega uma hora que eles querem definir a fé também. E a bem-aventurança é pais que têm filhos na fé e obedientes. Porque em vez de estorvar, ajuda. Ajuda. Uma boa filha, um bom filho, ajuda a equilibrar a fé dos pais. Agora, o melhor que você faria é isto. É ajudá-los enquanto pode, né? Porque depois eles vão jogar o mundo dentro de sua casa. Se você não tiver vergadura, não tiver espinhaço para pôr eles para fora de casa, eles vão jogar o mundo lá dentro. É a norinha pelada, é o genrinho playboyzinho, beberrão, fumante, que gosta de ouvir músicas mundanas, e eles chegam ali como sendo o rei da cocada, não é? Os importantes, e vai mudando o costume de velhos de 60 anos. Vai mudando. Você viveu 56 ou 58, 59 anos dentro de uma cultura familiar. De repente começam a mudar. Tem muito velhinho ficando vaidoso por causa de filhos vaidosos. Estou dentro do trabalho do tinteiro, né? O tinteiro foi lá para selar velhos, jovens e crianças. O Espírito Santo é o tinteiro. Ele está selando nossas crianças também. Graças a Deus. Não é só para consolar, não. Eu estou falando do que o profeta ensinou na mensagem A Tua Casa. Se você ler a mensagem A Tua Casa, você vai ver esses direitos que nós temos dados por Deus. Então,
eles vieram para matar todo pela cidade de Jerusalém. Ezequiel 9. E antes que eles saíssem para matar, eles o detiveram, os pararam, pois ali havia outro que se aproximou vestido de branco com um tinteiro de escrivão. Quantos já leram isto? A sua cinta. Ezequiel 9. Então tinha este tinteiro de escrivão a sua cinta, vestido de branco. Essa vestimenta branca fala da santidade, né? da intimidade com Deus. Ele disse: não entrem na cidade, nem mantém nada, ou melhor, nem matem nada, até que primeiro haja selado os servos de Deus em suas testas. E ele foi e ele selou. Até mesmo disse: as criancinhas e tudo mais, selando-as. Eu estou citando aqui o parágrafo 65 da mensagem às 10 virgens. E então aquelas com armas destruidoras, 4 deles vieram, entraram e destruíram absolutamente tudo. Não tiveram nenhuma piedade. Ora, irmãos, a maior crueldade que já se aconteceu, já houve na terra, foi quando eles mataram os judeus lá em Jerusalém. Porque o general Tito chegou lá e cercou a cidade. Cercou a cidade. Os filhos de Deus já haviam saído. Jesus diz assim: orai para que a vossa fuga. Jesus ensinou eles, diz assim: olha, quando vires o general Tito rodear a cidade, vocês saem da cidade, vai embora. Porque eles, os judeus, teriam que pagar quando eles disseram: o vosso sangue caia sobre nós e nossos filhos. Aquilo ali foi uma consequência do que eles falaram e pediram para o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: orai para que a vossa fuga, porque eles teriam que sair de lá. Olha só, não aconteça no sábado, nem no inverno, e ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Das irmãs, né? Porque os outros não, os outros ficaram ali 1 ano ainda, para depois morrer. Mas as irmãs, elas tinham que sair para a Judéia, atravessar o deserto. Se elas tivessem crianças dando mamar, seria muito difícil para elas. Se elas estivessem grávidas, elas iriam sofrer muito por aquele sertão ali, dar à luz naqueles matos. Então Jesus disse para que orai para que não aconteça no sábado, porque no sábado o portão era fechado. Se o general chegasse no sábado, pegava todo mundo lá dentro. E no inverno, porque no inverno caía geada. E se eles fossem para o mato, cheio de neve, cheio de geada, eles iriam sofrer muito. Olha só a orientação de Jesus. Partindo do que, irmãos? Da oração. Da oração. Você tem que orar, como Jesus disse, para que não entreis em tentação. A oração te livra da hora da tentação. Então não podia ser no inverno, não podia ser no sábado, porque estava fechado. E pobre das irmãs que estavam amamentando e grávidas. Com certeza elas foram bem orientadas, né? Para não ter filhos naqueles dias. Agora, aconteceu a destruição de Jerusalém. Eles foram cercados ali, e o exército romano, ele ficou lá fora, eles não estavam muito preocupados, não.
Falou, aqui é o seguinte, não é para sair ninguém, nem um rato que aparecer aí fora, saindo de lá, vocês deixam viver. Não é para sair ninguém. Pode fazer lá protesto, pode fazer lá grupinho de crianças, todo pintadinho o rosto assim, ó, e chegar no portão e gritar, ô general, deixa nós sair, nós somos bebês. Não, ali não saía ninguém. E eles ficaram lá, foram comendo tudo que tinha em casa. Aí não tinha caminhoneiro para levar nada lá. Tudo estava sob protesto. Até que eles comeram tudo. Quando acabaram de comer o arroz, o feijão, a carne, a verdura e acabou tudo, eles começaram a comer a grama, as árvores. Começaram a tirar as folhas das árvores e comer, lá do jardim, lá da rua, da avenida. Começaram a comer. Quando acabou tudo, a grama, as árvores, aí eles começaram a comer os filhos, as crianças. Elas combinavam, hoje vai ser o meu, vamos comer ele lá na casa da irmã fulana e tal, vamos cozinhar ele e comer. Aí comia aquele menino. No outro dia, vamos para a casa da fulana, vamos comer o de lá. E comeram todas aquelas crianças ali. Quando eles não tinham mais nada, que estavam morrendo de fome, aí o general Tito abriu o portão e entrou aquele exército e começou a matar aqueles judeus. Começou a cortar eles. E o sangue deles jorrou, descendo pela rua abaixo. Por quê? Porque eles foram quem preferiram isto, ou proferiram. Né? Foi eles, mas a igreja foi alertada a sair. Nós estamos conscientes, irmãos, que a grande tribulação está aí. Se o rapto acontecer hoje, domingo, segunda-feira já começa a manifestação da grande tribulação. Segunda-feira já começa. A grande tribulação e a perseguição do remanescente. Remanescentes são as virgens nécias que vão ficar aqui após o rapto. Elas serão procuradas pelo dragão de uma maneira terrível. É outro assunto que nós não vamos entrar aqui, só mais no futuro. E então aqueles com armas destruidoras, 4 deles vieram e entraram e destruíram absolutamente tudo. Não tiveram nenhuma piedade. Eles mataram homens, mulheres, crianças e tudo mais, que não tinha este selo deste primeiro homem com o tinteiro. O escrivão que selava, o grande. Agora, isso aconteceu nos dias posteriores ao nosso Senhor, quando ele os advertiu sobre isso em Mateus 24, que foi o ano 70. Como que, quando vires Jerusalém alcançada pelos exércitos, não deixe nada desça de cima da casa, e não deixe aquele que está no campo voltar e apanhar o seu manto. De lá, vai embora. Mas vá para a Judeia. Joséfos dá a descrição disto ali. Eu estava ouvindo um pregador teólogo pregar sobre esta história de Joséfos, que o irmão Brana, ele fomentou, ele apoiou a história de Joséfos. É claro que
quando você ouve um teólogo, você tem que ter mais conhecimento do que ele, porque senão ele vai acabar te envolvendo. Ontem mesmo eu estava ouvindo um grande teólogo. Eu não vou citar o nome dele, senão vocês vão querer ouvi-lo. E ele estava falando, e foi muito bem, falando sobre o dragão, a perseguição da mulher, do remanescente. Aí quando ele chegou no Apocalipse 12, ele falou sobre a mulher que foi para o deserto. Aí ele diz assim, e nós não sabemos o que aconteceu com ela mais. Eu falei assim, vocês teólogos estão mais perdidos do que nunca. Porque se eu prego uma mensagem que fala sobre a preparação da noiva, e essa noiva vai no rapto, e eu não sei mais o que vai acontecer com ela, é sinal que eu não sei de nada. Não sei de nada. Porque o que adianta você ir lá no supermercado e comprar 1 quilo de arroz, levar para casa e depois não saber o que vai ser feito dele? Então, ele não sabe porque quando ela foi para o deserto, ela foi no rapto. Ela foi no arrebatamento. E quem ficou aí para ser encontrado pelo dragão é o remanescente, que é as virgens nécias. A noiva vai, e ela só volta depois da grande tribulação, quando Jerusalém desce para Jesus reinar com vara de ferro sobre as nações. Então eu posso ouvir, porque eu sei quando ele erra. Mas quando ele fala boas coisas, a gente aproveita também. Tem muito boas coisas, né? Mas eu não aconselho ninguém a ouvir. Porque você tem que ter certeza do que você crê. Agora isso, aliás, eu ouço assim, irmão, uma vez na vida. De repente vocês pensam que eu estou ouvindo esse homem. Agora isso aconteceu nos dias posteriores ao nosso Senhor, quando ele os advertiu sobre isso em Mateus 24. Estou repetindo aqui o parágrafo 67. Como que quando vires Jerusalém alcançada pelos exércitos, não desça de cima da casa, e não deixe aquele que está no campo voltar e apanhar seu manto. Irmãos, nós estamos na hora do rapto. E eu pergunto para vocês, o qual é mais importante? Era Israel, eram os judeus lá em Jerusalém, ou a noiva de Cristo aqui nessa terra? Porque lá eles seriam apanhados pelo exército. E quem não for no rapto vai ser apanhado por quem? Pelo dragão vermelho. Vai estar na grande tribulação. Vocês sabem, irmãos, que as pessoas que não forem no rapto, mas que creem na mensagem, não estão preparados, não foram no rapto, mas que creem na mensagem, vão morrer na grande tribulação? Vão morrer. E tem uma coisa, você já teve uma ideia de como arrancar um dente sem anestesia? Já aconteceu isso no passado, né? A pessoa sofria tanto a dor de dente que ele juntava 3 homens, um segurava a cabeça, a outra as pernas, o outro os braços, e o dentista metia o buticão lá e arrancava aquele dente assim, com carne e tudo, né? Jogava lá fora. Morrer na grande tribulação vai ser a mesma coisa, porque quem anestesia o cristão para sofrer é o Espírito Santo, e ele vai ser tirado da terra. Ele vai ser tirado da terra. Pessoas vão ser mortas cruelmente por esse dragão vermelho. Sabe para quê? Para ter a salvação comum. Para ser salvo na grande tribulação. Apenas para ser salvo.
como uma salvação comum. Agora, quem não conhece a mensagem não vai morrer, irmão. Você já pensou você na frente de um punhado de soldados aí maus? Ele te algema e fala assim, olha, te enfia uma arma no rosto e fala assim, olha, vocês nega essa fé sua, dessa mensagem, ou você vai morrer agora. Se a pessoa não tiver convicção, não tiver certeza, ele fala, não, me solta, eu nego, eu aceito a marca da besta, eu aceito ir para qualquer denominação aí. Não me mate não, prefiro ir lá. Porque para ele morrer, ele tem que ter certeza. Ele tem que ter convicção. Não, me mate. Eu perdi o rapto, mas eu não quero perder a vida eterna. Porque vida eterna é a salvação comum. Lê lá o juízo final. Deus vai dizer assim, para as ovelhas separadas dos bodes. Os bodes são os que vão ser lançados no lago de fogo. E as ovelhas são salvos comuns. Então dirá para eles que eles receberam ali vida eterna. Nunca mais morrerão. Nunca mais. Mas isto é depois da segunda ressurreição. Porque quem morrer na grande tribulação vai ter que ressuscitar na segunda ressurreição. Que é onde vai ressuscitar todos os ímpios e pecadores que estão na sétima dimensão. E também os salvos comuns. Se você me perguntar onde eles estão no mesmo lugar, eu diria não. Eu diria não. Mas eles vão ressuscitar na segunda ressurreição, para comparecerem perante o trono branco. Não desça de cima, mas vá para a Judéia. Aí Joséfos dá a descrição disto ali, como eles fugiram. E só escaparam aqueles que tomaram as palavras do Senhor Jesus. E quando eles viram os exércitos alcançando, e Tito em 96 depois de Cristo, que Mombrana já não fala do ano 70, mas do 96. Quando eles viram Tito rodear as muralhas de Jerusalém e as cercar todas ali, eles chegaram a comer as folhas das árvores, eles comeram as cascas das árvores, eles comeram o capim do chão, eles absolutamente cozinharam os filhos uns dos outros e comeram, eles deixaram passar fome, apenas os deixaram ali. E finalmente eles entraram e os mataram até o sangue correr pelos portões, como um tanque que estivesse escorrendo. Correntes de sangue fluindo pelo portão. Eles queimaram o templo, derrubaram as paredes, e ali está até o dia de hoje. Vocês sabem que o templo foi destruído 2 vezes. Foi quando foram levados para a Babilônia e quando o general Tito invadiu Jerusalém. Eles destruíram o templo e construíram lá uma igreja muçulmana, chamada Mesquita de Omar. Eu sou meio desinformado, mas eu acredito que ainda está lá até hoje, né? Ainda não foi tirado, mas vai ser tirada. A Mesquita de Omar.
que é uma igreja muçulmana, pagã. E a mesquita de Omar foi erguida onde estava o templo. E Jesus falou disto em Mateus 24. Ele disse: quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, essa abominação da desolação representa nesta era o quê? Diz o profeta William Branham. Representa a mulher trabalhando fora de casa. Porque ela está fora da sua posição. Representa isto. Agora, nós não vamos generalizar, porque em duas circunstâncias o irmão Branham admitiu a mulher trabalhar fora. Isso é coisa de profeta, isso é coisa de pastor, isso é coisa de escritório. Isso não é coisa apenas de doutrina generalizada. Mas são coisas que eles iam ao irmão Branham para conversar com ele. E o irmão Branham orientava as pessoas, as irmãs, em todos os aspectos que hoje eles próprios estão tomando iniciativas. Sabe por quê, irmãos? Porque o pastor lá daquela igreja delibera um caso. E aí a maioria das pessoas daquela igreja, dos irmãos, tomam aquele caso como exemplo. Quando não deveria. Sabem quê? Casamento e divórcio. Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser estudado à parte. Como, por exemplo, a mulher trabalhar fora. O irmão Branham diz assim, olha, em duas circunstâncias, ou o marido está endividado e ela vai trabalhar uns dias para ajudar ele a pagar as dívidas. Ou então ele está doente e ela vai trabalhar uns dias até ele recuperar a saúde. Nesses dois casos é que o irmão Branham permitiu a mulher trabalhar fora. Mas eu pergunto a vocês, uma menina que entra na faculdade para fazer uma faculdade, nada contra isso, né? A minha filha, por exemplo, ontem brincando com ela, ela vai passar no vestibular da Federal para Medicina, porque lá não tem que pagar, não é? As pessoas mais dotadas, elas conseguem passar lá, porque é mais rígido, existe mais competição, não é? Mas eu não sou contra. Prova é que o Raine é bacharel em Direito. Mas são perguntas que ficam no ar. Ficam no ar. Como que uma irmã vai trabalhar só uns dias até o marido recuperar, se ela vai prestar concurso? Vai prestar um concurso, pastor, ora por nós, e eu oro, eu peço a Deus, todos nós oramos. Vocês veem que em Goiânia há sempre pedidos de oração por emprego, por irmãs. Porque são circunstâncias diversas, por isso que precisa do escritório. A irmã precisa trabalhar, a moça precisa, porque o pai não dá conta. Ela tem que ajudar, ela tem que cuidar de si própria. Eu admiro a algumas irmãs, eu posso até citar o nome delas como exemplo. Mas em Goiânia temos várias irmãs que trabalhavam concursadas em faculdades. Mas quando casou, ela disse para o marido, eu casei com você para você ser o homem da casa. A partir de agora eu vou cuidar dos meus filhos. Então ela fez bem, ela trabalhou, aliás, ela estudou, ela formou, ela estava bem empregada, mas casou-se, agora o problema é seu. O problema é que os homens é que baixaram a guarda. Eles estão dizendo assim, olha, você que vai trabalhar, eu não sou estudado, eu não estudei, não tive coragem de estudar, eu não consigo passar em concurso, você que passou, você que vai trabalhar. E eu pode deixar comigo que a casa aqui, os meninos, eu cuido. Está havendo esse acordo, assim, quase que geral, né? Quase que geral.
Não sei por que eu tenho que entrar nisso, né? É porque eu estou querendo levar aqui umas sapatadas de irmãs. Mas olha só, voltar aqui sobre a mesquita de Omar, né? Hoje é representado pela mulher fora da sua posição, do seu lugar. E Jesus falou disso em Mateus 24, ele diz: quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, onde o profeta Daniel falou, disse sobre isto. Então está entre parênteses, disse: quem lê, entenda. Esse quem lê, entenda, aqui, irmãos, está além do raciocínio humano, intelectual. Porque quem lê, entenda, é quem tem a revelação. Bem, quando virdes a abominação, a imundície da mesquita de Omar, erguida ali, onde uma vez foi lugar santo, e hoje a mesquita está ali exatamente onde ficava o lugar santo, bem no lugar do templo. Por que é templo? Porque o templo representa, ele é masculino, a palavra templo, não é? E mesquita é feminino. Então é a mulher no lugar do homem. A mesquita muçulmana está onde Jesus disse que ela estaria, como Daniel disse que seria. E Jesus confirmou que eles o fariam. Confirmou o que disse Daniel. Por que esse templo tinha que ser tirado e colocado essa mesquita de Omar no lugar? São acontecimentos nacionais. Entenderam? Acontecimentos nacionais. Mas envolvendo dentro deste acontecimento a igreja que é espiritual. Eu vou parar aqui, irmãos, o tempo já não permite mais. Deus permitindo, nós continuaremos. Hoje são 19. 19/9, né? Irmãos, Deus abençoe vocês. Deus dê compreensão. Deus dê graça para nós continuarmos nessa luta. Se quiserem passar aqui, nós vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco. Na parte da manhã, geralmente a audiência diminui, não é? José Antônio, família, assistindo de Indiara, Goiás. Deus abençoe vocês aí. Nosso abraço à mãe da irmã Marli. E também Noemi, família em Diorama, Isaac, Jacó e Judite, ovelhas do pastor Domingo Neves, em Cacolé, Bahia. Deus abençoe vocês aí na Bahia, meus irmãos. Deus sustenta vocês. Não é Jacó. Desculpe, irmão João. Mata o homem, mas não troca o nome. É irmão João e a irmã Judite. Deus abençoe vocês aí em Cacolé, Bahia. Tem muita gente nos assistindo, às vezes nós não temos o nome, eles não comunicam a audiência, mas à noite vamos ter muita gente aí fora. Deus abençoe vocês, até mais. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me porque às vezes falta fé. Porém, Senhor, jamais desconfiei do teu grande poder. Se oro e não recebo, se não sou atendido, eu já sei o que é.
que tu és forte, eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes sou provado, às vezes sou tentado, às vezes falta fé. Mas tenho esperança de ver meu Salvador, assim como Ele é. Por isso eu imploro poder para poder continuar cantando. Através do louvor, ganhar mais e mais almas para o teu rebanho. Aumenta minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aumenta minha fé, Senhor. Eu sei que estás aqui. Mesmo se faltar fé, tu és onipresente e podes me ouvir. Aumenta minha fé, Senhor. Sou fraco e sem destreza, mas sei que tu és forte. Eu sei que o teu poder se aperfeiçoa